Bom, a respeito da prova de a terceira avaliação de arquitetura de computadores, foram pedidos para fazer 4 questões e a primeira delas está aí. Considere uma RAM dinâmica, uma memória RAM dinâmica, que precisa ter um ciclo de refresh de 64 vezes por milissegundos. Né? Cada operação de refresh exige 150 nanosegundos. Um ciclo de memória exige 250 nanosegundos. Que percentagem de tempo de operação total da memória precisa ser dado aos circuitos de refresh? Explique em detalhes. Então a gente precisa identificar primeiro o que ele está pedindo. Então ele está pedindo o quê? Percentagem do tempo da operação total precisa ser dado ao circuito de refresh. Ou seja, ele quer quanto tempo, certo? Ele quer quanto tempo eu gasto de refresh. Só que eu quero o percentual disso. Então eu vou pegar o tempo total de operação da memória. Então enquanto ela está operando, eu vou descobrir quanto tempo desse tempo total de operação ela fica em ciclo de refresh, né? Ela gasta com ciclo de refresh. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, o que acontece? Eu tenho que analisar o que ele me dá aqui na questão, né? Então, ele diz o seguinte, ó, ela precisa ter um ciclo de refresh de 64 vezes por milissegundos. E ele diz que cada operação de refresh exige 150 nanosegundos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que definir quanto que é o tempo de operação dessa memória, tá? Porque ele não me diz o tempo de operação, ele só me dá a informação do ciclo aqui, ó. Ele diz que o ciclo de refresh ele opera 64 vezes por milissegundos. Então essa memória ela pode operar 1 milissegundo, 2 milissegundos, 3, enfim. Mas primeiro eu preciso definir. E eu posso escolher qualquer valor para cá, né? Porque eu tenho esse parâmetro aqui, certo? Eu tenho essa proporção. Então eu posso escolher qualquer valor como o tempo total de memória. A partir desse valor é que eu vou tirar esse parâmetro aqui. É que eu vou tirar esse percentual por esse parâmetro, né? Então, nesse caso, se a gente considerar que o tempo total é 1 milissegundo, né, para ficar mais fácil os cálculos aqui, então a gente faz o quê? Eu vou dizer que em 1 milissegundo você faz o refresh 64 vezes. Então, qual que é o tempo desse refresh, de cada refresh? 150 nanosegundos. Então, se eu multiplicar 150 nanosegundos com 64, eu vou ter o tempo total de refresh durante o tempo de operação total. Então, significa que isso aqui é todo o tempo que eu gasto durante o tempo de operação total dela, né? E aí, como a gente quer o percentual, então é só colocar o parâmetro que a gente usou, né? Então, se a gente colocou que 1 milissegundo é o tempo total, então eu considero 1 milissegundo como 100%. E esse valor que eu encontrei, que é o tempo total gasto dentro de 1 milissegundo, eu coloco aqui. Então, faz a transformação aqui para segundo, e aí, regra de 3 aqui a gente encontra o percentual de 0,96%, certo? Então, aproximadamente 1%, que é o tempo que ele gasta aí como no circuito de refresh. Pronto. Tá a segunda questão. Essa daqui foi complexa. Considere um disco com um único prato, certo? Com os seguintes parâmetros. Então ele tem a velocidade de rotação, certo? O número de trilhas de um lado da placa, o número de setores por trilha. Então cada trilha você vai ter 600 setores, tá? Para serem percorridos. Tempo de busca de 1 milissegundo para cada 100 trilhas atravessadas, né? Considere que o disco recebe uma solicitação para acessar um setor aleatório em uma trilha aleatória. Suponha que a cabeça do disco comece na trilha 0. Baseando nisso, responda explicando em detalhes. Então, qual que é o tempo médio de busca? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Vamos entender aqui. Então,
Se eu tenho 600 trilhas em 300, não, eu tenho 600 setores em cada trilha. Então eu vou ter aqui a multiplicação aqui, eu vou ter uma quantidade de setores aqui. Aí o que a gente tem que ver, ó? 1 milissegundo eu consigo atravessar 100 trilhas, né? Então nesse caso eu não preciso contar com esses setores aqui para essa letra A, né? Então eu preciso do tempo médio. Eu não preciso contar com esses setores aqui. Por quê? Porque o tempo de atravessar a trilha já vai estar dentro, já vai estar incluso desse tempo aqui de atravessar esses setores, né? Então, quando eu atravesso uma trilha, eu já atravessei 600 setores, porque eles fazem parte da trilha. Então, não preciso contabilizar, a não ser que eu queira o valor, o tempo para atravessar uma trilha, enfim. Mas não é o que está pedindo, ele quer o tempo médio de busca, certo? Ele quer o tempo total, o tempo médio, na verdade, o tempo médio que eu gasto para que eu consiga atravessar essa quantidade de trilhas aqui, né? Essa quantidade de trilhas aqui. Só que aí ele me diz o seguinte, ó. Ele me diz aqui, ó. Suponha que a cabeça do disco, certo, comece na trilha 0. Então isso aqui muda algumas coisas. Por quê? Na verdade facilita, né? Porque essa cabeça do disco, geralmente ela tem que se posicionar na primeira trilha para aí depois você começar a contar. Então, dentro desse posicionamento da cabeça do disco, você tem que considerar esse tempo, né? Mas como ele está dizendo que ela já começa na trilha 0, então eu não preciso contabilizar aqui esse atraso no posicionamento. Então eu já posso começar da trilha 0 aqui, sem contar esse atraso. Então, se eu tenho 30 mil trilhas, e eu não vou precisar contar o tempo da primeira trilha, que é a trilha 0, então ao invés de 30 mil, eu vou ter 30 mil menos 1, que vai ser 29.999 trilhas para serem percorridas, né? E aí eu preciso do tempo para eu passar por todas elas, né? Tempo de busca aqui. Então, vamos calcular o tempo de busca para passar através dessas trilhas, né? Então, 100 trilhas é 1 milissegundo, que foi a informação que ele me deu aqui, 1 milissegundo para cada 100 trilhas. E para 29.999 trilhas, eu tenho x milissegundos. Então, a gente encontra aqui o valor de 299,99 milissegundos para atravessar essas trilhas aqui. Só que ele está me dizendo aqui que é um acesso aleatório, né? E você tem dois lados do disco, né? Então é só a gente pegar esse valor aqui e dividir por 2. E a gente encontra o resultado aí, que é o tempo médio para cada lado do disco, tá certo? E aí tá aí. Qual o atraso rotacional médio, tá certo? Que é a letra B. Então ela pergunta isso. Como é que eu vou calcular o atraso rotacional médio? Aqui, lá no livro, né, na página 156, lá fala sobre o atraso rotacional. E lá, ele tá até aqui esse trecho, né, que ele mostra justamente que o atraso rotacional ele é dado pelo tempo de rotação dividido por 2. Então, se a gente for ver aqui, ó, tem aqui, ó, até o momento que esse livro foi escrito, essa velocidade, né, 20.000 RPM, há uma rotação a cada 3 milissegundos. Assim, na média, o atraso rotacional será de 1,5. Então, se eu pegar 3 milissegundos, que é o tempo de uma rotação, e dividir por 2, eu tenho o atraso rotacional, que é 1,5 milissegundos. Então, eu preciso descobrir o tempo de rotação, o tempo de uma rotação, e dividir por 2, eu tenho um atraso rotacional. Então, nesse caso, a minha velocidade de rotação vai ser 7.200 rotações por segundo, certo? E aí o tempo de uma rotação em segundos. Nesse caso aqui eu já estou pegando em milissegundos, tá certo? Já estou transformando direto. Então, fez as operações aqui, eu tenho 8,33 milissegundos. Dividindo por 2,
eu vou ter aqui o atraso rotacional médio. Bom, a letra C ele pede o tempo de transferência para cada setor, né? Então, como é que a gente descobre isso? Primeiro a gente tem que ver o seguinte, ó. Em cada trilha nós temos 600 setores. Então significa que o tempo que eu percorro uma trilha é o mesmo tempo que eu percorro 600 setores, certo? E a gente calculou aqui o tempo que a gente consegue percorrer uma trilha, tá aqui, ó, que é o mesmo tempo de uma rotação, certo? Se eu fizer uma rotação completa, eu vou estar percorrendo uma trilha inteira, tá certo? E se eu percorro uma trilha em 6,33 milissegundos, significa que eu percorro 600 setores em 6,33 milissegundos. Então, como é que eu calculo para um setor? É simples. Então, é só a gente pegar o tempo que eu percorro em 600 setores e dividir por 600. E aí eu vou ter o tempo para um setor. Então, tá aqui, 0,01389 milissegundos. Aí aqui a gente vai para a terceira questão, certo? E ele pede para explicar em detalhes a função do módulo de entrada e saída e sua estrutura, né? Então, o módulo de entrada e saída exerce uma função muito importante, que é a de interconexão dos dispositivos, e tem mais módulos que compõem o computador, né? Que acontece por meio do barramento do sistema, né? E além disso, possibilita a comunicação do computador com o meio ou o usuário, por meio dos dispositivos periféricos, que também fazem parte desse módulo, tá? Então, isso aí basicamente é estrutura, né? Então, ele vai conectar ali os registradores enfim, ele vai ser responsável por todas as interconexões, por toda a comunicação. E a comunicação entre os blocos, entre os módulos, né? E também vai ser responsável aí enfim, pelo barramento de todas as conexões, né? É o que temos para falar a respeito da estrutura dos módulos de entrada e saída. Quais são as principais funções para um módulo de entrada e saída, né? Então a gente tem controle e temporização, né? Então ele vai dizer, ele vai controlar, né? Então ele vai dizer para onde é que vai cada coisa, e ele vai ser responsável por controlar o fluxo aí o fluxo de tráfego entre os recursos internos e dispositivos externos, né? Que é aquela coisa da comunicação aí dos periféricos com o computador em si, né? Então ele vai ser responsável por fazer isso. Comunicação com o processador, né? Então ele vai se comunicar, ele vai estabelecer essa conexão com o computador, né? Então ele vai receber comandos, né, que vão ser enviados e vão ser decodificados como sinais, né, no barramento do controle. Então ele vai receber esses comandos e ele vai decodificar em sinais, né? Então o computador entende por sinais, né? Então ele vai também ser responsável por essa decodificação, tá? Que mais? Sei lá, essa comunicação ela envolve comandos, né? Formação de estado e dados, né? Que é a comunicação com o dispositivo também, tá? Armazenamento temporário, né? O famoso buffering, né? Buffering de dados, né? A taxa de transferência, o que a gente pode falar do buffering, né? A taxa de transferência para entrada e saída na memória principal do processador é muito mais alta do que a taxa de recepção dos periféricos, por exemplo, né? Então, se eu tenho algum periférico, né, externo, algum dispositivo externo que eu esteja conectando no computador, né? Então eu tenho que ter essa frequência com que o processador ele trabalha, com que a memória principal ela acessa os dados, ela é muito maior do que a frequência com que esse meu dispositivo externo ele vai captar. Então o buffering ele se dá aí, né? Nessa importância, né? Então os dados vêm da memória principal,
são enviados para um módulo de entrada e saída, né, de maneira rápida, e esses dados eles vão ser segurados, né, eles vão ser mantidos em um buffer, certo, no módulo de entrada e saída, e aí eles vão ser enviados gradativamente, né, ou seja, eles vão ser enviados ao dispositivo externo, periférico, na taxa que eles suportam, que eles recebem, né? Então, esse é o papel aí do buffering, né? Essa é a função de buffering que o módulo de entrada e saída tem. Que mais? Detecção de erro, né? Então, ele também é responsável pela detecção de erro, certo? Então, quando você vai enviar um dado de um dispositivo para um módulo de entrada e saída, por exemplo, pode acontecer um erro, né? Então, você pode comprometer os seus dados, né, de alguma forma, né? Você pode acontecer uma alteração não intencional dos bits, certo? E aí, nesse caso, o erro ele tem que ser detectado pelo módulo de entrada e saída, certo? Já que um exemplo disso seria o que? O uso do bit paridade, por exemplo, né? Então, quando você vai enviar o dado, você dentro da quantidade de bytes ali, você define um bit de modo que você identifique ele como pau ímpar, né? Então tem uma lógica por trás. E aí você vai identificar aquele bit como par ou ímpar, então você manda junto ali o bit paridade, e aí no final você compara se está igual, né, ao que você enviou anteriormente. Então você compara com o gabarito para ver se está igual. Então essa é a detecção de erro, né? Então acho que é isso. O que mais? A quarta questão explica em detalhes a estrutura física de um storage e seus tipos, né? Então, estrutura física de um storage, né? O storage ele envolve sistemas de armazenamento externo e dispositivos para conexões de armazenamento, como matrizes de disco, bibliotecas e fitas e comutadores Fibre Channel, né? Em termos de estrutura física, temos os discos de memória, que residem na camada inferior e estão conectados à placa de back-end, né, e controladores de sistema de armazenamento por meio de conectores, né, que se conectam aos servidores aí, né, por meio de fibras óticas e cabos seriais. Tipos de armazenamentos, né, tipos de storage. Quais são os tipos de storage, né? Então você tem o DAS, né, Direct Attached Storage, né, são quaisquer unidades de armazenamento conectadas diretamente a computadores, né, sejam eles servidores, notebooks ou estações de trabalho. Então, qualquer dispositivo de armazenamento, né, então pendrive, por exemplo, ele se encaixa nessa condição aqui, né, um disco rígido que ele se conecta por via USB, ele vai se encaixar nessa condição aí. Aí tem aqui o NAS, né? Network Attached Storage, é um sistema de armazenamento conectado diretamente na rede local, né? Então ele funciona como um disco rígido de rede que centraliza e armazena os dados de forma organizada, né? Então ele vai ter um próprio sistema operacional, basicamente, né? Então por meio da rede você consegue compartilhar e gerenciar as informações dos usuários, tá? O SAN, que é o Storage Area Network, é uma rede de armazenamento dedicada, certo? Composta por servidores e storages interligados através de conexões IP ou Fibre Channel, tá? Então, ele é uma rede de alta velocidade, independente, dedicada, né? Como a gente acabou de falar, que ela vai ser interessante porque ela vai interconectar os dispositivos de armazenamento com vários servidores. Então você vai ter compartilhamento de informações, então com vários servidores. Então você tem vários servidores ali que compartilham de uma pool de ferramentas, de coisas que você vai poder acessar pela rede, né? Então é isso. O Flash ao Storage, né, o FAS, são os sistemas de armazenamento totalmente em memória flash, né? Que são
são mais direcionadas para ambientes que você precisa de muitos acessos simultâneos, né? Grandes bancos de dados, instalações de milhares de máquinas virtuais, né? Então, é isso.